O Palmeiras de Abel Ferreira, sempre candidato a qualquer competição e vai querer manter o padrão do clássico. Vamos ver o lado palmeirense dessa história. Não sei se eu quero ver, não. Hoje, os mesmos 11 do amasso no Corinthians, com Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez. Alan Patrick versus Felipe Anderson. Nossa, como que você chama ele? Alampa. Um dos melhores meias aí do futebol brasileiro, joga muito, Felipe Anderson. E pra você, Scar? Não, o Alan Patrick, eu falei que é um dos melhores, mas eu voto no Felipe Anderson. Aprendeu bem, Edu. Eu posso liberar o Edu, se eu libero o Ronaldo, tem que liberar o Edu. É momento. Cara, o Felipe Anderson tá voando no Palmeiras, Felipe Anderson. E aí, Chico? Não, essa aí é bem difícil. Mas assim, momento, o cara entrou, arrumou o time, Felipe Anderson. Marco Aurélio Cunha. O Felipe Anderson tá jogando muito, hein? Eu acho que o momento é do Felipe Anderson. E aí, Ulisses? Felipe Anderson. Quem você tá rindo, pô? E aí, Rona? Então, o Felipe Anderson e o Alan Patrick. O Alan Patrick tá jogando muita bola, mas só que na época do Santos, não queria só ver só agora, o momento. É o momento. Vou ver o passado também. Eu faço a carreira do cara aqui. Não, mas aqui é o momento. Felipe Anderson, quando jogava no Santos, quem era o reserva dele? Alan Patrick. Então, Felipe Anderson. Salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal pra vocês aí do jogo aberto. E sim, a Renata Fã com medo do nosso Palmeiras. Eles trouxeram aí a escalação e fizeram a comparação também. Cara a cara. E sim, o Palmeiras amassou, ganhou praticamente tudo. Então tem um corte bem legal para você acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Palmeiras de Abel Ferreira, sempre candidato a qualquer competição e vai querer manter o padrão do clássico. Vamos ver o lado palmeirense dessa história. Não sei se eu quero ver, não. O avião da tia Leila começou a trabalhar e vai seguir aquecendo as turbinas pelas próximas semanas. Ontem pousou em Porto Alegre para o grande duelo contra o Internacional. Antes, comemoração em São Paulo. Felipe Anderson completou 32 anos e pelo jeito não teve aquele trote com ovo e farinha, só aplausos. Se o Verdão vem de 4 vitórias seguidas, o Colorado ainda não perdeu em 2025. No confronto direto, o Inter só venceu 2 das últimas 8 partidas contra o Palmeiras. Ano passado, ganhou em Barueri por 1-0 e empatou no Sul em 1-1. Vantagem palestrina na era Abel Ferreira, que agora é o treinador estrangeiro com mais vitórias na história do Palmeiras, 180. Hoje, o comandante não vai ter Marcos Rocha, com um edema na panturrilha, e o zagueiro Murilo, com lesão na coxa. Mas calma, que a base do derby vai ser mantida. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados. É isso que nós fazemos e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se eu apresentar resultados, vou embora como todos os outros. Confronto de gigantes, que vai ser o primeiro da Maratona Alviverde fora de casa. Dos próximos 7 jogos, 6 acontecem longe de São Paulo. Mas pro Verdão isso não é problema, até porque é o único time, além do Flamengo, que conseguiu vencer como visitante nesse brasileiro. Depois do Inter no Sul, Fortaleza domingo no Ceará, Bolívar em La Paz na quinta que vem e recebe o Bahia no dia 27. Só aí mais de 11 mil quilômetros de deslocamento. Na sequência, encara o Ceará fora pela Copa do Brasil, o Vasco em Brasília e vai a Assunção pegar o Cerro Porteño. Quanto à escalação para hoje, os mesmos 11 do amasso no Corinthians, com Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Felipe Anderson e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Aliás, o camisa 9 ainda busca o primeiro gol, enquanto a nossa Renata Fã segue invicta no ano. Então fica a pergunta: quem vai sorrir mais tarde?
loirão ou o tigrinho? Odeio perder. Várias coisas, ganhar. Abel Ferreira. Várias coisas. Hoje é aniversário do meu pai, seu Paulo Fã, um beijo. E o presente eu já pedi, uma vitória colorada. Ontem da Alessandro fez aniversário, Felipe Anderson também, Então eu não né? estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ganhar. Não, hoje, deixa para outro dia, Abel. Hoje o importante é competir bem, é desfrutar do Beira-Rio, mas assim, sem vitória, né? É você mesmo. É você, Roger. É hoje, hein? Poupou lá no Ceará, tem que vencer. Nós não devemos nada para os treinadores que vêm de outros países. Não, mas não é jogo de treinadores. Hoje é jogo de 11 de um lado, 11 de outro. Mas pode ser então, de treinador, hein? os 11 colorados precisam mostrar muita competência, muita concentração, porque é duríssimo jogar com o Palmeiras. Edu Dracena, a gente brinca. Vai brincar, vai tirar sarro, cada um de um lado, mas é um timaço. E o Palmeiras, pela maioria, é apontado até como mais favorito ao brasileiro do que o Inter. Renata, mas eu vejo assim, o Inter também é um dos candidatos, sim, eu coloco o Inter, mas a gente vai ver as estratégias dos treinadores, né? Eu acho que a gente conversando aqui, o meio de campo do Internacional é muito forte, com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. São jogadores experientes, jogadores que têm uma qualidade, uma visão de jogo diferente de outros. Então eu acredito que o Abel, como fez, né, contra o Corinthians, fazer agora, marcar principalmente o Alan Patrick, não deixar ele pensar. E eu acredito que ele deve estar conversando com os jogadores do Palmeiras isso. De repente Rios, colocar né? o Rios, colocar o Martínez atrás deles ali, né, o Emiliano. Então são coisas que a gente vê no Abel, porque ele já conhece os jogadores que ele tem. E o esquema que ele vem montando nos últimos jogos caiu muito bem para a equipe do Palmeiras. Então eu vejo assim que vai ser um grande jogo, um jogo de imposição, principalmente jogando no Sul, né, em posição física, e a qualidade dos jogadores com certeza vão sobressair, só não deixando espaço para que eles possam pensar, mas acredito muito na equipe do Palmeiras jogando em Porto Alegre. Cicinho, eu quero falar pro Roger o seguinte: segura o Estevão, não pode dar espaço pro Estevão. E o Piquerez está num momento, Brian Aguirre e Piquerez que vão estar se chocando E o ali. Vitor Roque? Vitor Roque não vai pro jogo? Vai, claro. Então, até, Felipe Anderson. O Vitor Roque. Mas tem algumas individualidades que, se você der espaço, elas Rios. podem definir um jogo. E esse jogo, por tanta qualidade dos dois lados, Cicinho, na minha opinião, ele pode ser definido naquele famoso detalhe, em algum erro, alguma desconcentração. Porque os dois times hoje têm tudo para fazer um grande jogo. Mas vencer é outra história. Se tem algo que o Inter tem feito muito bem, assim, com excelência, Renata, é esse sistema defensivo. O sistema defensivo do Inter é de se elogiar, e isso devido ao treinador que conhece aquele setor do campo por ter sido aí um lateral bem mais defensivo do que atacante, o Roger, quando jogava. Não que não atacava, mas ele prioriza muito isso. E o Inter, o sistema defensivo do Inter entendeu muito bem. Só que é um jogo que não dá para você vacilar. Como que você vai vacilar com um jogador como o Estevão, né? Apesar do Vitor Roque não ter feito gols ainda, até fez, mas foi anulado, é um jogador que merece todo o cuidado. E tem essas surpresas vindo de trás, como o Piquerez, né? O Rios, que chuta bem de fora da área. Não dá para opinar a questão de resultado, Renata. Vai ser um grande jogo. Então isso daí eu vou deixar para você e o Edu, porque eu tenho que sofrer do outro lado, então eu não posso sofrer por você. Olha, um detalhe importante, a arbitragem é mineira, Felipe Fernandes de Lima. É um árbitro que, enfim... Gosta de pênalti esse menino, sei, hein? Acho que vai ter pênalti hoje, hein? Deveria ter tido pênalti lá em Fortaleza. Em Fortaleza, na capital Fortaleza, contra o Fortaleza. Só conheço o Ceará, o vovô lá. Agora, vem cá, pode ter pênalti também hoje. Você gostaria do empate hoje, menina Renata? O empate tava bom pra você? Você assinaria agora o empate? Não, eu prefiro a vitória. E não é só jogaço pra Inter e Palmeiras. Pra quem pensava que o jogo aberto esqueceria, teremos de um lado Internacional, de outro Palmeiras. É tudo rápido, veloz e muita concentração. Bom, vou de novo dar uma andadinha, aproveitar esse estúdio gigante do jogo aberto. Aqui estão os goleiros preparados. Vamos lá então. Antony versus
o Everton. E eu começo com o meu inimiguinho, Edu Dracena. Olha, já sim. O Antony é um jogador jovem, está começando agora, mas o Everton, seleção brasileira, né, o nosso arqueiro aí, então vou de Everton. E vocês, Garbi? O Everton. Chico. O Antony tá bem, mas o Everton. Marco Aurélio Cunha. O Everton. No momento, Ulisses. O Everton. E aí, Ronaldão? No momento, no passado, passou pelo Corinthians, Everton. Sempre tem o Everton Guimarães, seu voto. A mãe dele colocou o nome dele por minha causa, Renata. O Everton. E você, Capela? Eu vou de Everton também. Eu vou de momento, Antony. Opa! Epa! Como sabia? Você não pode falar nada, Ronaldo. Você é o único que não pode nem falar sobre Sem isso. clubismo. Aguirre versus Bruno Fux. Edu Dracena. O Bruno é um zagueiro, né, lateral, mas entrou bem na equipe Palmeiras. Bruno Fux. Sgarbi. Chegou e jogou o Bruno Fux, mas eu vou de Aguirre nessa daí. Chico Garcia. Cara, esse ano o Aguirre tá bem e o Bruno Fux tem poucos jogos, eu vou com o Aguirre. Marco Aurélio Cunha. Concordo, vou no Aguirre, o Bruno tá chegando agora. Ulisses. Aguirre, óbvio, Aguirre, meu lateral. Ronaldão. Fux. E você, Everton Guimarães? Ah, claro, Renata, que é o Fux, é meu ídolo. Eu lembro o que você falava quando ele estava no Galo. Agora, receba. vamos para Capelanes. Aguirre, vai. Tá jogando muita bola. Brian Aguirre contrariando as minhas expectativas. Agora, Rohel e Gustavo Essa aí é Gomes. covardia. Gente, aí não Essa aí é dá, né? covardia. Edu, Xerifão, Gustavo Gomes. Sgarbi, Gustavo Gomes. Chiquito, Cara, o Gomes na pior fase é muito melhor que o Rogel. Marco Aurélio Cunha, Gomes, sem dúvida alguma. Ulisses Costa, Gomes. Ronaldão, Gomes. Everton, Tá consciente o Ronaldo? Tem nem que ver, Gustavo Gomes. Capelanes. Gomes. O meu voto vai para Gomes. Uau. E agora, falando em justiça, Vitão versus Mikael. Edu Dracena. É difícil, viu, Renato? O Vitão, muito bom jogador, zagueiro também. Mikael caiu muito bem no Palmeiras. Mikael. Sgarbi. Olha, tá parecendo o Ronaldo. O Mikael tá bem no Palmeiras, né? Dito isso, Vitão. Chico. Eu não vou elogiar muito não, mas só dizer que é o Vitão. Marco Aurélio Cunha. Vitão muito bem, Vitão. Ulisses Costa. Meu zagueiro Vitão. Rona. Mikael. E pra você aí, hein, Everton? Ah, Renata, Mikael, seleção. Eita. João Paulo. Mikael Seleção, vou de Vitão. Vitão Seleção, rima, inclusive. Mikael Seleção não rima. Agora vamos de Bernabé ver e agora. Piquerez. Agora sim. Aqui, na minha opinião, os dois melhores laterais esquerdos em atividade no Brasil, junto talvez com o Alexandro, né? Enfim, Edu. Não podia colocar os dois como brasileiro assim para ligar para a seleção brasileira? Claro, Piquerez, Já quiseram. né? Piquerez. E aí, Sgarbi? Cara, o Piquerez, ele se machuca e volta, parece que nem se machucou, né? Piquerez. Chico. Essa é difícil. O ano passado, o Bernabé. Esse ano eu vou votar no Piquerez. Marco Aurélio Cunha. Piquerez. Ulisses. Bernabé. Ronaldão. Os dois seleção brasileira aí. Tá? Piquerez. Todos ele votou nos palmeirenses, viram? Foi uma tacada do Palmeiras e E você tá aprendeu. botando tudo nos colorados, eu tô sendo comentarista aqui hoje. Ótimo! Hoje! Deveria ser sempre, não só num dia. Tá. Toma essa. Agora, Vamos ver. Everton. Renata, eu adoro cães, a raça Piquerez. Capelani, seu voto. Piquenês. Bernabé com o pé nas costas e eu amo o Piquerez. Esse voto aí, ó. Agora, Fernando versus Emiliano Martínez. O que eu vou fazer com vocês? E aí, Edu?
Fernando arrumou a equipe do Inter, mas Emiliano Martinez. Nossa, como chegou bem esse Martinez, hein? Golaço no clássico, mas o Fernando tá voando, né, Renan? O nosso Inter ali tá voando. Quem diria, hein? Quase quarentão e jogando muita bola. Chico? E o Edu também chegou bem aqui, já aprendeu direitinho. Rapaz. É o Fernando, cara. Craque de bola. Marco Aurélio Cunha. Emiliano Martinez. Ulisses. Nosso Fernando. Ronaldo. Martínez. Everton. Martinez. O Marcelão no ouvido do Everton tá ótimo também. E aí, Capela? Fernando com 200 anos, jogando muito. Fernando tem o meu voto. Agora, Bruno Henrique e Richard Rios. Edu. Bruno Henrique jogou muito no Palmeiras, tá jogando muito agora no Inter, mas Richard Rios. Sgarbi. Nossa senhora, esse medo do Inter aí tá novinho. Richard Rios joga muito. E aí, Chico? Cara, a diferença não é grande, tá? Bruno Henrique tá jogando muito bem, mas eu vou ficar com o Rios. Marco Aurélio Cunha. Richard Rios tá jogando muito também. Ulisses. Rios. E aí, pra você, Rona? Um jogou muito no Corinthians e o outro ajudou muito o Corinthians. Eu vou no que ajudou muito o Corinthians, Rios. E agora, Everton Guimarães. Os dois. Richard Mares. É mais que Rios, é Mares. E aí, eu quero sua opinião também, Capela. Panda. É meio peladeiro, mas eu vou de Richard Oceanos. Ai, meu Deus. Eu vou no cara que fez gol no último encontro no Beira-Rio entre Palmeiras e Inter, Bruno Henrique. Já botou tudo no Inter, velho. Agora, não tudo, Gustavo Gomes. Agora esquece. Não tudo. Agora é o seguinte, Alan Patrick É o mais fácil. versus Felipe Anderson. Nossa. Como que você chama ele? Alampa. Um dos melhores meias aí do futebol brasileiro, joga muito, Felipe Anderson. E pra você, Scar? Não, o Alan Patrick, eu falei que é um dos melhores, mas eu voto no Felipe Anderson. Aprendeu bem, Edu. Eu posso liberar o Edu, se eu libero o Ronaldo, tem que liberar o Edu. Né? É momento. Momento. Cara, o Felipe Anderson tá voando no Palmeiras. Felipe Anderson. E aí, Chico? Não, essa aí é bem difícil. Mas assim, momento, o cara entrou, arrumou o time, Felipe Anderson. Marco Aurélio Cunha. O Felipe Anderson tá jogando muito, hein? Eu acho que o momento é do Felipe Anderson. E aí, Ulisses? Felipe Anderson. Quem você tá rindo, pô? E aí, Rona? Então, o Felipe Anderson e o Alan Patrick. O Alan Patrick tá jogando muita bola, mas só que na época do Santos, não queria só ver só agora, o momento. É o momento. Vou ver o passado também. Eu faço a carreira do cara aqui. Não, mas aqui é o momento. Felipe Anderson, quando jogava no Santos, quem era o reserva dele? Alan Patrick. Então, Felipe Anderson. Ai, Everton. Renata, deixa eu contar uma coisa pra você. Renata, é 10 e faixa. 10 e faixa. Ninguém segura. A lampa! Não aguentou, viu? Teve um desertor aqui. E aí, Capela? Traíra. Achamos ele, o traíra. Eu sou teu fechamento, eu vou de Alampa, mas você perdeu essa aí. Não, posso falar uma coisa? Esse cara é demais. Que ele vá pra seleção. Que ele nem vá pra seleção, que a seleção estraga, né? Então que ele fique no Inter por muito tempo, que jogue muito. Alampa, é pra você esse jogo. Tomara que dê certo. Tá, mas ele perdeu aí, que todo mundo votou no Felipe Anderson. É, claro, Felipe Anderson. Falei pra você. Os meus comentaristas são excelentes de jogar. Falei pra você. Parabéns, eu tô orgulhosa de você. Falei pra você no início do programa, abra-te o olho. Agora então vamos com, olha que injustiça, Bruno, Tabata e Estevão. Pode ter que ter colocado o Estevão com o Alan Patrick ali no meio. Tinha, né? Tá Minha bom. briga era boa. Não ia ganhar uma lâmpada de jeito nenhum, né? Com o Anderson com o Estevão, né? Armaram. E aí, Edu? Menino Estevão. Sgarbi. Pô, o Tabata tá bem também, né? Bom jogador, mas o Estevão é craque. Irmão, não precisa amaciar, irmão. Essa aí não precisa. A consciência pesou. Eu tô com a consciência pesada agora. Era tudo brincadeira. Vai, passa, Estevão. Ulisses. Estevão. Rona. Estevão. Everton.
Ele gosta. É comigo o negócio. Ai, Estevão, sempre Estevão. Capela! O Tabata vota no Estevão. E a Renata vota no Estevão. Ué, não, você não pode falar nada. Você, ó, nada. Ele só vota no Corinthians. Deixa eu pagar as mensagens aqui. A Polícia Federal chegou perto, eu vou apagar as mensagens, meu Deus. Ó, seguimos. Vitinho e Facundo Torres. Vitinho é aquele que veio do Bragantino, tá? O Vitinho é aquele do Bragantino? É. Edu. Facundo faz um trabalho sujo ali, tático, vou no Facundo Torres. Sgarbi. Sabia não. Vou te falar que é mais difícil, eu acho, hein? Vou no Facundo, eu vou no Vitinho. Hã? Vitinho. Chico. O Facundo fez um bom jogo, que foi o derby agora. O Vitinho tá melhor na temporada. Marco. Vitinho também. Nosso Vitinho. Ronaldão. Eu fiquei até com dó, vocês falaram Vitinho. Eu não posso falar muita coisa. Eu vou botar com dó essa aí, Vitinho. Mudou. Não, você pode continuar no seu critério. Vitinho. Ficou com medo da loira. E aí, Everton? Vitinho ou Facundo Torres? Renata, o critério é meu, eu uso da maneira que eu quiser. Facundo Torres. E aí, Capela? Tá querendo traída, querendo arrumar. Ai, meu Deus do céu, vocês falaram, o Vitinho veio do Bragantino. Não, o Vitinho apareceu no meu clube Atlético Paranaense, e de quebra, hein? Jogou nada também no meu Furacão. Vitinho e Facundo Torres, velho. Olha, se fosse uma martelada no dedinho, eu acho que eu ia preferir ela, viu? Ai, meu Deus, 2 cozidos. Facundo, vai. Vitinho leva o meu voto. A gente vai seguir a comparação até o final. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, falando muito sobre a escalação do nosso Verdão, que sim, vai repetir a escalação do derby, que deu muito certo, né? Tivemos um bom jogo contra o Cerro Porteño. A grande verdade é que depois que o Veiga saiu, e ele colocou o Felipe Anderson pela direita, puxou o Estevão um pouco mais centralizado, deu muita liga, então o segundo tempo já contra o Cerro Porteño foi muito bom. E aí no derby, cara, amassamos, né? Como a gente já cansou de falar aqui, o derby foi para levantar o espírito do Palmeiras, voltar a alegria do seu torcedor. Então, cara, no derby a gente amassou. Então, esses 2 jogos que atuamos muito bem com esse novo esquema tático do Abel, né? Foi obrigado a fazer, né? Com a saída do Veiga. Então, ele viu que deu muito certo. Ele é um pouco cabeça dura, demorou a colocar o Felipe Anderson na sua posição, que ele está acostumado a jogar e sempre jogou bem, né? Trazer o Estevão para o meio, mas graças a Deus, devido ali o momento, a contusão do Veiga, ele teve que fazer e deu muito certo, né? Então, sim, hoje o Palmeiras vai para cima do Inter, fora de casa, vai ser um jogo muito difícil, mas você viu aí que a Renata tá com muito medo do nosso Palmeiras, tanto que ela chegou a falar, pô, o Palmeiras tinha que engrenar logo antes de ir jogar contra o Inter. Então sim, a gente acredita numa vitória, se Deus quiser. Não vai ser um jogo fácil, mas se Deus quiser, 3 pontos para conta e vamos sair lá do Beira-Rio com 10 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Então você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, tudo que foi falado. Aí, se você concorda ou discorda, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!